Assistiu a vidro e ficou sem entender nada daquele filme, não entendeu o final? Esse vídeo contém spoilers para analisar mais profundamente os significados e as simbologias desse filme. Então, vamos lá. Good for you. Antes de eu comentar mais sobre vidro com spoilers, se é seu primeiro vídeo no canal, assine aqui embaixo no vermelho, deixa um legalzinho e compartilhe esse vídeo com seus amigos, que assim esse vídeo cresce, chega a mais pessoas e o canal fica cada vez melhor. E esse vídeo tem spoilers, então se você ainda não viu o vidro, pause aqui, assiste o filme, vê a crítica sem spoilers no cardzinho aqui, depois você volta e continua assistindo ao vídeo. Dentro de vidro, há 3 plot twists centrais. O primeiro deles é que a gente descobre que o Elijah Price, o Sr. Vidro, ele foi responsável pela criação tanto do David Dunn quanto da Horda, da Besta, porque o acidente de trem que leva o David Dunn a descobrir que ele não adoece, que ele não fica doente, que ele tem essa habilidade, esse poder, é o mesmo acidente de trem que mata o pai do Kevin Wendell Crumb, o Clarence Wendell Crumb, que tem a cena que a gente volta no passado, tem esse flashback, que a gente vê o pai dentro desse vagão se despedindo da mulher e do filho e vai embora, e a gente vê que é o mesmo vagão onde estava o David Dunn. Ou seja, o Sr. Vidro foi responsável pela criação tanto da figura heróica quanto da figura vilanesca. Essa revelação, ela vai de encontro com uma teoria muito famosa, talvez a mais conhecida, dessa trilogia Estrella 177, que é corpo fechado, fragmentado e vidro, que é justamente o fato de que o personagem do Kevin, ele surgiu a partir desse momento, porque quando a Horda, quando a Besta está para surgir, ele vai até a estação de trem que foi por onde passou o trem que descarrilhou e matou o pai dele, e bota flores lá, e é justamente nesse lugar que nasce a Besta. E também, voltando mais ainda, em Corpo Fechado, quando o David tá, tipo, tocando as pessoas e vendo a vida delas, vendo o que tá acontecendo, tem uma parte que uma mulher esbarra nele e a gente consegue escutar uma criança gritando, ela fala: "Mãe, por favor, não", que essa criancinha é justamente o Kevin, que perdeu o pai, a mãe começa a maltratar a criança, que leva ela a ter diversas personalidades que surgem a fim de proteger a criança, de proteger o Kevin em questão, que depois viria a se tornar a Horda, que viria a trazer a Besta à tona. O segundo plot twist é justamente a revelação da Alice Temple, da doutora, porque durante o filme todo fica essa questão de que ela está querendo convencer esses 3 indivíduos que eles não têm superpoderes, que isso é apenas algo ilusório da cabeça deles, é algo que eles inventaram. Só que aí quando o David Dunn tá pra morrer afogado na poça, ela dá a mão e ele vê a verdade nesse momento. E é uma escolha de plano muito interessante, porque quando a gente vê a verdade, é quase que o mesmo ângulo da revelação do Corpo Fechado, quando o Elijah Price dá a mão pro David Dunn, e ele vê que na verdade foi o Elijah o responsável por todos aqueles acidentes que levaram à morte de milhares de pessoas só para ele encontrar um indivíduo com superpoderes, que aqui no caso do vidro é justamente mostrando que existe essa organização secreta que existe há mais de 10 mil anos, que tem um trevinho preto, negro, tatuado no pulso, cujo objetivo é caçar e evitar com que esses seres com poderes surjam e ganhem o mundo. Eu acho essa a revelação mais legal dentro do filme, o plot twist mais bacana, que por mais que ele venha do nada, ele abre a 2 interpretações muito legais, que a primeira é muito metalinguística em relação ao que é ser super-herói e ser super-vilão mesmo, porque a doutora Alice Temple, ela fala: quando surge um herói, surge um vilão em mesmo nível de igualdade, e aí isso sai do controle, porque começa a surgir vários, que é justamente o caso dos filmes da Marvel, da DC de forma geral, porque quando surge um herói, surge um vilão, eles brigam e isso traz muita destruição, o que eu achei um detalhe bem legal, essa visão metalinguística. Mas há um outro detalhe muito bacana, que aí já conversa mais diretamente com a história da humanidade de forma geral, porque tem uma hora que ela fala: não podem existir deuses entre nós. Ao mesmo tempo que isso refere-se a uma fala, a um HQ, a um jogo mesmo da DC, também fala sobre a questão da humanidade, porque ela fala que essa organização existe há 10 mil anos, e voltando todo esse tempo, teve toda essa questão de mitologias que foram surgindo, nórdica, grega, egípcia, que veneravam deuses. Mas e se esses deuses, esses mitos de fato existiram e foram pessoas com poderes, que essa organização foi crescendo e foi surgindo justamente para evitar com que esses seres dominassem o mundo, fossem deuses andando entre nós. E aí eles foram limando isso cada vez mais e tomando conta da sociedade e evitando com que essas criaturas, essas pessoas com poderes mesmo, ganhassem tona e ganhassem o mundo. Tudo isso para manter
manter a sociedade em equilíbrio, que é justamente um dos significados do trevo de 4 folhas, porque a cruz que ele forma busca justamente essa coisa sagrada da unidade e do equilíbrio. E como é uma organização quase que Illuminati, ela pode existir em diversas camadas e setores diferentes da sociedade, sempre vigiando e atentos para quando surgir uma pessoa com poderes, com essas habilidades, para eles tentarem abafar e não dar vazão a esse mundo. Por fim, a gente tem o terceiro e último plot twist dentro desse filme, que remete diretamente ao primeiro filme, ao Corpo Fechado, que é o plano que o Elijah Price vem trazendo esse tempo todo, que é tornar público que as pessoas saibam que existem pessoas com superpoderes. Que é justamente o que ele consegue concretizar com o vidro, onde ele arma todo o cenário, ele tem as câmeras filmando o embate entre o David Dunn e a Besta, que ele sabe que é uma missão suicida, isso que ele quer, mas ele consegue gravar isso e ele manda essas filmagens pros sidekicks dos personagens, pra mãe dele, pro filho do David Dunn e pra amiga do Kevin, que justamente eles têm essa missão de tornar pública essa questão toda de que existem pessoas com poderes. No final, mesmo sem saber, o Sr. Vidro acaba se tornando herói da sua própria história, o que conversa novamente com o quadrinho, porque tem muita questão de que o vilão, ele é vilão diante do herói, mas na história do vilão, ele está sendo o herói mesmo, que é algo muito bacana nesse sentido. E um outro detalhe é que justamente o Elijah fala que esse não é um filme de uma edição limitada, não é uma história em quadrinhos fechada, e sim uma história de origem, o que pode dar uma certa confusão na cabeça das pessoas, porque se os personagens estão morrendo e a gente não necessariamente viu ninguém, nenhum super-herói, nenhum super-vilão surgindo, como que pode ser uma história de origem? Corpo Fechado é a origem de um herói, Fragmentado é a origem de um vilão. O Vidro, por fim, ele mata seus 3 personagens, então ele acaba abrindo margem nesse sentido para que outros surjam quando a verdade é revelada. Então a origem não é necessariamente de um herói ou de um vilão, e sim de todo um universo onde novos heróis e novos vilões vão surgir inspirados a partir desses outros que já faleceram. E para fechar o vídeo, eu fiquei muito tempo pensando na relação dos nomes dos filmes em inglês, porque é Unbreakable, Split e Glass, mas se você junta os 3, parece que formam uma frase: vidro, rachado, inquebrável. E eu fiquei pensando por muito tempo nisso e vendo a questão desse terceiro filme, da narrativa dele e dos pôsteres principalmente, porque o pôster de Corpo Fechado é um vidro rachado. Em Fragmentado, volta esse vidro rachado, só que no pôster de vidro são os 3 personagens juntos vendo através desse vidro que foi quebrado. E eu pensei que é justamente a questão dessa membrana que essa organização levantou em torno da sociedade, essa redoma de vidro, meio que protegendo a sociedade de pessoas com poderes. Mas o plano máximo do Mr. Glass é justamente mostrar a verdade, é mostrar que existem pessoas com poderes. E nesse processo ele consegue destruir essa membrana e fazer esse teto de vidro abrir e cair, e o universo com pessoas com poderes surja por consequência. What do we call you, sir? First name, Mr. Last name, Glass. Vocês concordam, discordam dessa minha análise, do que eu disse de cada um dos elementos? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar sobre esse filme que eu gostei muito e eu quero discutir mais aprofundadamente com spoilers com todo mundo. Então comenta aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando na bolinha aqui do ladinho se você gostar desse vídeo, pra assim o canal crescer, ficar cada vez melhor. Também você pode fazer isso deixando um joinha aqui embaixo, que esse vídeo passa a ser mais recomendado. E me siga nas redes sociais, que a gente conversa mais de pertinho. Eu aviso quando está saindo um vídeo novo, que é algo muito importante pra você ficar de olho lá. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.